Inicialmente, limpamos a mesa com um paninho. Para este trabalho, preferimos prender a folha de papel manteiga na folha gabarito com o quadro e o espaço da legenda, porque vamos copiar à mão livre o quadro na folha de papel manteiga onde faremos o trabalho. Então, copiamos à mão livre as linhas do quadro utilizando a lapiseira 05 Grafite 2H. Notem que este traçado à mão livre é realizado de uma vez só. Não se deve retirar o lápis do papel ao se traçar uma linha à mão livre. No traçado à mão livre, a mão escorrega sobre a folha e nas linhas mais longas todo o antebraço. Se ao traçarmos a linha ela sai um pouco torta, devemos parar, apagar esta linha e começar novamente. Não devemos interromper o traçado de linhas, tirar o lápis do papel, fazer traçados hesitantes, borrados. Não. Ao se traçar uma linha, se vai de modo contínuo, do início ao fim. A primeira tarefa é copiar as letras e as linhas guia que estão nesta folha, tal e qual para a folha que você está fazendo. Você deve observar a quantidade de conjunto de linhas guia, como elas estão dispostas em relação ao quadro da folha, qual a altura delas. Você verá que existem 9 conjuntos de linhas guia e que o conjunto do meio, ou seja, o conjunto de número 5, está simetricamente ajustado ao ponto central que fica entre o final do espaço para a legenda e a linha do quadro de cima. Então, nós dobramos a folha de modo que a linha de cima do espaço para a legenda encontre a linha superior do quadro para fazermos um vinco no que fica sendo o ponto central deste comprimento. Neste ponto, vemos como fica mais fácil se estivermos trabalhando com papel manteiga, um papel semi-transparente. Mas, de qualquer modo, vocês podem ainda realizar este procedimento com um papel opaco. Para exercícios de desenho à mão livre como este, é melhor prendermos a folha em uma pequena prancheta de desenho do que colarmos ela na mesa, porque fica mais fácil para se girar a folha e fazer os movimentos necessários com a mão no traçado à mão livre. É interessante se forrar esta pranchetinha com um plástico branco ou verde, ou ainda com uma folha de papel. Isso torna a superfície um pouco mais macia e torna mais fácil de traçar com as lapiseiras. Então, para começarmos a traçar efetivamente as linhas guia, voltamos a fazer aquela análise do número de linhas, da altura das mesmas, como elas estão posicionadas em relação ao quadro da folha. E neste ponto, seria melhor se ter o exercício impresso, mas caso contrário, também é possível fazer a análise apenas se visualizando a folha em um dispositivo eletrônico, como aqui. Você verá que existem 9 conjuntos de linhas guia e que o conjunto do meio, ou seja, o conjunto de número 5, está simetricamente ajustado ao ponto central que fica entre o final do espaço para a legenda e a linha do quadro de cima. Começamos a traçar as linhas guia por aquelas imediatamente acima e abaixo do ponto central marcado com um vinco. Aí vamos desenhando o conjunto de linhas guia para cima, depois para baixo, porque deste modo
corremos menos risco de errar a posição das linhas guia em relação ao quadro. Nós poderíamos ter marcado também, antes de iniciar a traçar as linhas guia, o início de cada uma com um pequeno tracinho na linha do quadro da esquerda, para que, deste modo, pudéssemos apagar caso as proporções não ficassem tão boas. Neste caso, não se fez assim, se traçou direto as linhas guia, mas em um próximo exercício faremos isso. Tendo desenhado o conjunto de linhas guias superior e inferior de cada fileira de letras, nós vamos agora marcar as verticais onde as letras vão se apoiar do lado esquerdo. É importante observar também este alinhamento. Nós olhamos no original, o qual estamos copiando, e tentamos fazer a mesma proporção em um traçado também à mão livre em nossa folha. Feitas todas estas linhas, podemos começar a desenhar as letras. Lembrando, as letras devem ser desenhadas com uma lapiseira mais grossa, uma lapiseira 07 ou 09. Neste caso, de letras maiores, vamos utilizar a 09 com o grafite HB. Trace cada parte da letra apertando bem a lapiseira e num traço firme e contínuo, traçando as linhas de cada letra de cima para baixo, da esquerda para a direita, se você for destro. Se for canhoto, deve encontrar sua melhor maneira de traçar. As partes arredondadas de letras como B, P, D, O, Q devem ser desenhadas de um modo circular. E sempre lembrando, se você errar uma parte de uma letra, apague aquele pedaço, limpe com o pincel macio e volte a traçar. Jamais faça uma linha por cima da outra de modo borrado e impreciso. É sempre preferível se apagar e começar de novo aquela parte.
Este foi então o traçado da primeira folha do exercício. Para finalizar, nós passamos a lapiseira 09 nas linhas do quadro e no limite da legenda. Agora vamos reproduzir as letras e algarismos desta segunda folha. Nós já repetimos o processo feito para a folha anterior. Copiamos à mão livre as linhas do quadro e o espaço para a legenda de uma folha padrão. Agora vamos dobrar, da mesma forma que fizemos também para a folha anterior, para encontrar o ponto médio da linha que fica entre o final do espaço da legenda e a linha superior do quadro. A marcação deste ponto médio vai nos auxiliar na correta colocação das linhas guia dentro da folha. Para iniciar o desenho das linhas guia, então nós analisamos quantos conjuntos de linhas guia nós temos para cada frase, mais ou menos a altura delas, o espaço entre elas e tentamos reproduzir isto nesta folha. Para tal, vamos primeiramente marcar com pequenos tracinhos na linha do quadro vertical esquerda estas distâncias, porque se marcarmos antes de efetivamente traçarmos toda a linha guia, poderemos arrumar mais facilmente, apagar, corrigir, conforme nós verificarmos que a nossa proporção inicial não foi tão correta. Passamos então ao traçado das linhas guia para estas frases. Lembrando, com a lapiseira 05, grafite 2H, linhas bem finas e fracas, porém traçadas de modo contínuo, de uma ponta a outra sem parar. Um truque, digamos assim, interessante para conseguirmos fazer essas linhas guia mais retas é marcarmos na linha do quadro vertical da direita as mesmas dimensões, com os mesmos intervalos que marcamos na esquerda, aproveitando a transparência da folha de manteiga para essa finalidade, dobrando a mesma uma linha sobre a outra. Se errarmos, paramos, apagamos e fazemos de novo. Antes de desenharmos a frase, é importante marcar o ponto de início de cada palavra. Isto vai nos facilitar a reproduzir a folha com maior exatidão. Em seguida, desenhamos a linha vertical na esquerda, onde todas as frases começam, para que elas fiquem alinhadas. Traçamos, então, todas as letras com a lapiseira 05, grafite HB. É muito importante que, ao final, você passe a lapiseira mais grossa nas letras, diferenciando o seu traçado do traçado das linhas guia, que são feitas com uma lapiseira 05, fraca, dentro daquele traçado inicial. Uma boa diferenciação entre a linha das letras e as linhas guia é que dará a efetiva expressão ao seu desenho de letreiros. Aqui está a segunda folha pronta. Lembre de passar a lapiseira 09 na linha do quadro e na linha que delimita o lugar da legenda. Tenha um bom trabalho!